Oi, turma, do livro Quem Ama Educa, e Samitiba. A parte 1 nós conseguimos terminar, agora nós vamos para a parte 2, Caminhos para uma Nova Educação. No capítulo 1, Unidos desde o princípio. O ser humano, inteligente, gregário, com religiosidade, ética e criatividade, construiu a civilização, e nela mãe e pai têm papéis importantes. Esses mesmos valores, portanto, são os que devem nortear o dia a dia das famílias. A história da humanidade mostrou que o cérebro humano tem uma capacidade incrível de superação, e essa capacidade se amplia à medida que o ser humano evolui. Ele passa a ter acesso a recursos ainda não explorados. O homem não é o que reza a tradição machista. É um ser humano integral superior. Se fizer apenas o mínimo que se espera dele, sem ter uma visão mais abrangente do mundo, ele se empobrecerá. É o caso do funcionário de uma montadora que não pode se limitar a ser um mero apertador de parafusos, ainda que passe a vida toda fazendo isso. Ele tem de saber que está ajudando a construir um carro e é, portanto, um construtor de carros. Tanto o pai como a mãe devem fazer tudo em benefício da família. Se a criança está chorando, de nada adianta o pai gritar lá de sua poltrona para que a mulher vá atendê-la. Esse ranço machista, tão antieducativo, só aumenta a confusão. Seria muito mais inteligente e ético aplicar a energia para atender a criança do que gastá-la num grito e num mal-estar de ouvir o choro do filho. A natureza é pródiga ao recompensar uma mudança de comportamento desse tipo. Além de o homem ganhar proximidade com o filho, terá a admiração da esposa, porque não há mulher que não retribua generosamente a quem trata bem o seu filho. A mulher, ao ouvir o choro de um filho, só não o atende quando lhe é realmente impossível. É quase irresistível para uma mãe deixar de atender o choro de uma criança. Ela geralmente larga tudo para proteger o filho. Quem determinou que é a mulher que deve sempre atender ao choro de uma criança? O choro pode ser manifestação de sofrimento, de perigo. Antropologicamente, ou a mãe a socorria ou a criança era comida pelos animais. Cadê o homem forte para defendê-la? Estava ocupado ferozmente caçando esses mesmos animais para alimentar a família. A caçada era tarefa para os mais fortes, os homens. Quem caça não cuida de crianças. Assim, os machos deixaram de cuidar das crianças. Nos tempos de hoje, o homem não precisa mais de tanta força física para trazer comida para casa. Alguns nem precisam sair de casa, mas nem por isso passaram a cuidar das crianças. A mulher também começou a participar das caçadas, mas nem por isso abriu mão de cuidar das crianças. Será que o homem tem dificuldade para atender o choro de criança? Não, porque na ausência da mulher, ele atende. Se em situações extremas pode fazer isso, significa que pode fazer sempre. Quem não tem competência não faz nunca, por maior que seja a necessidade. Então devo concluir que esse tipo de homem se acomodou na globalização, mas não evoluiu para um relacionamento integrado. O pai poderia fazer muita coisa em casa. Suas funções não se deveriam restringir a arrumar a torneira, trocar a lâmpada, matar baratas. É vital que se interesse pelo passeio que o filho fez no domingo, por exemplo. Não como um detetive para ver se o menino fez burrada e dar-lhe bronca, mas para acompanhar mais as atividades infantis. Participação, em vez de cobrança. Quando chegar a casa, o marido não deve só reclamar porque o jantar não está pronto, mas arregaçar as mangas para ajudar a mulher a prepará-lo. Ter vontade de ajudar é uma manifestação de amor. Toma o homem mais humano, menos macho. Gente, acabei de falar isso aí no Palavras de Vida Eterna, né? No outro canal. Se dentro de casa todos comem, todos devem lavar prato, né? Criança cresceu, já alcança a pia, também vai lavar prato. Dentro de casa não tem que ficar tudo em cima da mulher. É horrível isso para ela. Na época, lá atrás, que ela cuidava da cria, protegia, enquanto o homem saía para caçar, beleza. Mas e hoje? A mulher sai para caçar também. Eu escuto muito isso por onde eu passo. Tanto na época que eu trabalhava na escola, como agora na hidroginástica. Mulher que trabalha fora, é dona de casa, é esposa, é mãe, é filha,
elas são sobrecarregadas. Aí elas vão para uma hidroginástica, por exemplo, como agora eu estou indo e vejo mulheres lá nessa situação, é dor no corpo inteiro, é síndrome não sei do que, é angústia, é ansiedade, é depressão, porque está sobrecarregada. Ah, mas por que isso não acontecia lá na idade lá dos primatas? Porque não tinha tanta coisa como é hoje. Ninguém precisava ficar lavando o copo com esponja. Bebia água no rio, as coisas eram mais simples. Hoje tudo está complicado. Está melhor, entre aspas. Né? Nós temos eletricidade, mas para essa eletricidade chegar nas casas é um tormento. Ela passa por uma série de processos, né? E antes a luz era só do dia e acabou, acabou. É à noite e não tem luz. Né? Só as bundinhas de vagalume. Então, conforme o homem foi progredindo, melhorando o seu padrão de vida, tendo casa, tendo móveis, eletrodoméstico, eletricidade, água canalizada, hoje tem internet, tem computador, tem celular. À medida que o homem foi evoluindo na tecnologia, na ciência, ele também complicou a vida dele. Tudo tem que cuidar. E tudo que você cuida pode quebrar, pode estragar, ou que você não cuida, né? Pode quebrar, pode estragar, pode sujar, pode trazer bicho se você não limpar. E cai em cima de quem? Da mulher. Porque pela história, a mulher é a dona de casa. Ninguém ouve falar essa palavra, ou quase ninguém fala essa palavra. Dono de casa. Só dona de casa. O homem não é dono da casa dele? Ele não tem que fazer também as coisas? Lógico que tem, gente. Lógico que tem. Isso não vai fazer ele ser menos homem. É companheirismo, é parceria. E toda vez que alguém faz algo, eu falei isso no Palavra de Vida Eterna agora há pouco. Se a louça tá lá, a mulher passou, lavou, o homem, por favor, vai lá, fale para sua mulher, obrigado. Você lavou a louça. Se o homem lavar, a mulher vai lá e fala, obrigado, meu marido. Você lavou a louça. Obrigado por ter lavado o quintal. Obrigado por ter dado banho no cachorro. Não custa nada, não quebra a língua. E fortalece a relação, porque é uma relação de parceria. Os dois juntos, fazendo tudo junto. É horrível para a mulher ter essa sensação de que, nossa, eu escuto o pessoal saindo da hidroginástica, nossa, agora saio daqui, lá vou eu para minha rotina. Correr em casa, fazer não sei o que lá, daqui a pouco eu tenho que estar no serviço, depois do serviço, quando eu voltar para casa, eu tenho que correr, fazer janta, não sei o que, eu ainda tenho que pegar a menina na escola. E o marido? O marido sai de manhã, vai trabalhar, leva a marmitinha que a mulher fez, volta para casa, joga a marmita suja dentro da pia, toma banho, assiste jornal, sei lá o que ele vai assistir lá, filme, futebol, e vai dormir. E a mulher ficou com todas as tarefas enquanto o bonitão foi, voltou e tá tudo certo. Gente, que tempo é esse? Não existe mais isso. E pior, que exemplo é que esse marido tá dando pro filho? Então, quando o marido tá em casa, mas ele não tá em casa, ele sai muito cedo, ele chega muito tarde. Tudo bem, tem casos e casos, né? Mas e é o dia da folga dele? Como é que é a folga desse rapaz aí? Bota ele para trabalhar. A mulherada tem que entender que não que a gente tem que direitos iguais, não, mas deveres iguais pelo menos, né? Os direitos iguais, eu não sei se a gente tem essa capacidade, porque eu mesma, mesmo quando tinha saúde, eu não conseguia carregar um saco de cimento. Era coisa de homem. Hoje eu carrego 15 quilos de ração com 10 metros de língua para fora. Então, a gente tem que dar as tarefas para eles. E isso começa quando mesmo, turminha? Desde criança. Desde criança. Nós estamos falando da educação de criança. Se o homem é um cara folgado, que chega em casa e deixa a mulher se arrebentar sozinha, é porque ele foi uma criança folgada. E aí não adianta querer brigar com a sogra. Você pegou um cara folgado. Quem casa com um cara desse vai passar aperto. E um cara desse vai arrumar uma mulher o quê? Que seja submissa a ele. Que se ele arrumar uma bicuda, ele não aguenta.
Aí ia falar, a mulher não me dá o tempo, né? Mulher é brava. Porque a mãe dele nunca foi brava, a mãe dele nunca exigiu nada dele. Então, quando for escolher os seus pares aí, veja bem como que foi feita a educação do bonitão ou da bonitinha. Porque para dar certo, tem que ser afim e não o contrário. Os opostos se atraem, mas se repelem também. Não dá muito certo. Cuidado com isso. Mas voltando à questão da educação, é lá de pequenininho que você vai ensinar o teu filho a lavar quintal, dar comida para o cachorro, limpar os cocô de cachorro do quintal, recolher planta que caiu do chão de uma árvore ou de um vaso. Ele vai passar uma vassoura, vai fazer errado, mas você vai lá e vai ensinar até ele fazer certo. Ele vai lavar louça, ele vai quebrar copo, não tem problema. Você vai brigar para ele ficar um pouco mais atento, mas ao mesmo passo ele vai pegar jeito. Agora, se no primeiro copo que quebrou, não precisa lavar louça não, que você quebra todos os meus copos. Pronto. Tá criando um folgado, né? A menina, eu sempre falo isso, a menina nasce, o que eles fazem? Pega uma bonequinha de pano, que não machuca o bebê, né? Dá a bonequinha de pano para uma menina no berço. Ela já é mãe quando ela nasce, que ela já tem um bebê para segurar. E o menino, quando nasce, o que dão para ele? Bola, carrinho. Basta ele dar os primeiros passos, daqui a pouco ele tá soltando pipa. Enquanto o menino desde pequeno se diverte, a menina desde pequena já é mãe. Essa cultura tem que quebrar. Essa cultura tá errada. Mas o menino tem que pegar boneca também, Patrícia? Não é que você vai dar tarefas que aparentemente são femininas a um garoto, né? Mas o garoto não vai se tornar pai. Ele não vai crescer, ele não vai casar, ele não vai ter filho. Então, pelo menos quando algumas meninas forem brincar de casinha, ele tem que ser o pai ali. Ele já tem que começar a ensaiar isso de pequeno. Não que ele vá comprar boneca e guardar. Porque aí é outra coisa que pode dar um problema sério. Gera polêmica. Não tô mandando ninguém dar boneca, não. Meu filho eu criei com bichinho. Para ele ser um amável, ter amor aos animais, ter amor às pessoas, então eu cultivei o amor em bichinho, bichinho de pelúcia. Meu filho dormia com bichinho de pelúcia, eu acho que até os 10 anos de idade. Dormia agarradinho com bichinho de pelúcia. E, por pouco, quase, né, bati na trave. Quase que ele se tornou um veterinário. Só não vai se tornar porque ele não quer. Parou de estudar. Mas estava ali, na trave, para ele ser um veterinário. Da onde que veio isso mesmo? Ele pode dizer que veio da cabeça dele. É um direito que ele tem. E eu tenho todo o direito do mundo de falar que foi graças aos bichinhos que eu dei para ele dormir junto. Aos animais que eu tive para ele poder brincar com o cachorro dentro de casa. Conforme você vai trabalhando a amorosidade de uma criança, ela se torna realmente amorosa. Agora faz o contrário para ver também se não dá resultado. Coloca uns animais em casa e deixa no quintal e não dá atenção e faz a criança passar para lá e para cá e nem vê o animal e nem chamar para ver se ele cria algum tipo de vínculo, algum tipo de amor. Não, porque você não ensinou. Nós somos o que os nossos pais ensinaram, gente. Nós temos espíritos, o nosso íntimo é espírito. Eu sou espírita e eu tenho que acreditar nisso. Nós somos espíritos milenares, nós já encarnamos, reencarnamos várias vezes. Porém, a cada encarnação nós temos pais. E parte do que nós somos na última encarnação é dos ensinamentos dos nossos pais, da cultura, do meio que eles criaram a gente, da forma que eles criaram a gente. Algumas pessoas vão falar assim, mas o meu pai era um drogado, eu não sou drogado. Mas não é só exemplo ruim que a gente pega os bons também. O pai podia ser um drogado, mas era um cara amoroso, então você é um cara amoroso. A mãe podia ser uma sargentona, uma Patrícia da vida, mas ela era amorosa, então você é amoroso também, porque tua mãe era. Você é duro porque tua mãe era dura. A nossa educação, o nosso meio, influencia demais no nosso espírito, em quem nós somos na essência.
E essa influência, parte a gente descarta, a gente se renova através do meio social, dos amigos, de outros lugares que a gente vai frequentar. Mas tem parte que a gente não vai renovar nunca. Eu entrei agora há pouco numa casa de laticínio. Parecia que eu estava com meu pai e minha mãe, um de cada lado. Por quê? Porque toda vez que eu saía com a minha mãe e com meu pai, eles compravam queijo, compravam doce. Eu entrei na loja de laticínio para comprar queijo e doce porque eu gosto. Mas quem me ensinou a entrar numa loja assim? Meu pai e minha mãe. Às vezes você comete, o Legião Urbana falava, o que você vai ser quando crescer? Você vai acabar repetindo os mesmos erros e os mesmos acertos dos seus pais. Não tem a música Pais e Filhos do Legião? Escutem para vocês verem. A gente acaba cometendo sem pensar. Quando vê, você já está fazendo a mesma coisa. Às vezes eu era ríspida, mais dura com meu filho, às vezes partia para a ignorância. Não sou nenhuma santa, nunca falei isso. E aí eu ia para dar um tapa nele. Na hora que eu dava o tapa, era o ímpeto, era aquele impulso, né? Da raiva ali na hora de ter feito coisa errada ou de ter me respondido. Então, para dar um limite, eu dava um tapa. Depois que passava o tapa, eu falava, caramba, eu cresci apanhando. Não era isso que eu queria fazer. Mas naquele momento eu fiz o quê? O exemplo que eu tive a vida inteira. Então a gente acaba cometendo coisas que a gente nem percebe, que são do nosso meio. Coisas vêm dentro, que é do nosso espírito, coisas vêm fora, que é a nossa família, e coisas que vêm fora da família também acrescentam na vida da gente. Os filósofos antigos, eles ficavam debatendo sobre isso. Se o ser humano é feito dele mesmo, se ele já vem com conhecimento, ou se ele é uma tábua rasa que todo mundo coloca as coisas para dentro dele, né? Principalmente na área da educação, a gente estudou muito sobre isso. E nenhum filósofo teve a certeza de nada. Né? Se fala, mas não tem certeza de nada. Na real, nós somos o conjunto de uma série de acontecimentos, seja dentro do nosso lar, fora do nosso lar. Nós somos resultado de uma série de acontecimentos, de uma série de convivência com pessoas. Então, que a gente procure, né, fazer as coisas serem melhor para todos. E não ter esse negócio, o homem pode, a mulher não pode, e vice-versa. Que cada qual assuma seu papel. E o papel é de colaborar, é de ser parceiro, ok?